meus amores, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Né? Mais uma vez aí a gente para o nosso encontro, para nossas aulas. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, beleza? Vão abrir lá na página, né, do curso 14, que fala sobre os climas do mundo e do Brasil, ok? E vão lá. Bem, começamos aí falando sobre os diferentes climas do mundo. Vocês devem estar lembrados que as aulas anteriores nós falamos sobre a questão aí das zonas térmicas, mostrei a vocês a questão do movimento de rotação e de translação, a inclinação da Terra, trabalhamos tudo isso já, certo? Aí, quando eu falei sobre as zonas térmicas para vocês, eu falei que as zonas térmicas é que vão caracterizar os diferentes tipos de climas existentes no mundo. Também, nas aulas seguintes, mencionamos maritimidade e continentalidade, não foi? E que disse também que as áreas que têm a influência da maritimidade têm uma menor amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima de temperatura. Já nas áreas que têm influência da continentalidade, que não tem a presença do mar, né? Ela tem uma maior amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima de temperatura. Pode ser a diária, pode ser a semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser anual. Pronto, vai depender de como você vai fazer a análise. Também já havia dito a vocês sobre o conceito de clima e tempo. Clima é a sucessão aí habitual, ou seja, né, o clima, você tem uma relação, você precisa de 30 anos para poder dizer qual é o clima do local. E o tempo não. O tempo é o que está acontecendo no exato momento, certo? Então, no recreio o tempo pode estar bom e na barra o tempo pode estar péssimo, chovendo ou parcialmente nublado ou nublado. Então, isso é tempo. Já o clima do Recreio, da Barra, de Santa Cruz, Campo Grande, Madureira, Taquara, enfim, é um clima tropical litorâneo, ou também chamado de clima tropical atlântico. Ok, gente? Então, o clima é isso, beleza? Vimos também aí a questão da participação, né, das massas de ar que venham atuar no território, no mundo, na verdade, mas só que a gente só falou sobre o território brasileiro, onde essas massas de ar vão dar também as características climáticas e quantas vezes, quando essa massa de ar ela é úmida, ela ocasiona as chuvas. Então, ela vai fazer com que o tempo, que é o momento, né, ocorra uma alteração. Ok, gente? Então, vamos lá. Climas do mundo. Revisei rapidinho aí o conteúdo, né? Eu tenho aqui, nos climas do mundo, né, você tem, vamos começar, o clima de altitude. Nós temos aqui as cordilheiras, as montanhas, olha aqui o Himalaia, o Andes, enfim. Aqui você vai ter temperaturas baixas. Por quê? Preste atenção. Até aqui que está na faixa equatorial, né? Porque nós temos a linha do Equador mais ou menos passando por aqui, você vai ter temperaturas baixas. Por quê? Lembra também que eu falei para vocês que o fator altimétrico vai influenciar nas características climáticas? Quando eu falo em fator altimétrico, eu não estou falando de altura, 1,50 m, 1,60 m, 1,30 m. Eu estou falando em relação ao nível do mar. O nível do mar, onde nós moramos, é 0 metro de altitude. Por quê? Nós estamos aí ao nível do mar. Principalmente quem mora de frente à praia. Ele está o quê? O prédio... Mas, professor, eu moro no 5º andar, no 3º andar. Tá, mas eu estou falando que o seu prédio, aonde ele foi alicerçado, construído, é 0 metro em relação ao nível do mar. Ele está nível do mar, zerinho. E que de 0 a 200 metros de altitude é considerado uma planície. Acima de 200 metros, eu vou considerar como montanha, e aí vai as classificações. Beleza? Ok? Então, aqui, além, eu posso estar numa área de baixa latitude, lembrando que a latitude é a linha do Equador, são as linhas imaginárias em relação à linha do Equador. Então, mas aqui tem ele está em baixa latitude, porém em elevada altitude.
então vai apresentar aí baixas temperaturas, tá ok, gente? Podendo até ter precipitação nival. Lembrando que quando eu falo em precipitação nival, eu estou falando em neve, ok? Bem, tenho também aí o clima desértico, ó, clima desértico. Ué, professora, tem dois desérticos, tem o desértico aqui em amarelo e tem o desértico aqui em azul. Então vamos lá, observa que eu tenho o desértico aqui, área de elevada latitude, está longe do Equador. Área de elevada latitude, está longe do Equador. Área de elevada latitude, está longe do Equador. Então, tanto é que aqui fala deserto frio, frio, tá ok? Já aqui, olha só, eu estou mais próxima da linha do Equador, porque a linha do Equador passa aqui mais ou menos aqui assim, né, gente? Mais ou menos aqui assim. Então, eu estou em áreas de médias latitudes. Então, eu vou ter uma temperatura muito mais elevada. Eu estou aqui na faixa ó, ainda intertropical. Então, eu tenho um deserto quente, que aqui é o famoso deserto do Saara. Belezinha? Bem, tem o clima mediterrâneo. Bem, essas áreas, antes de eu falar do clima mediterrâneo, as áreas de deserto, gente, o índice pluviométrico, ou no caso aqui, nival, né? Aqui é pluviométrico, aqui é nival, é reduzíssimo. Nos desertos, no caso aqui no deserto quente, não quer dizer, lembrando que aqui também tem deserto, tá? Não quer dizer que também tem, aqui tem deserto, tanto é que é onde tem a fronteira, que não só os mexicanos, como os latinos, né, no caso, migram para os Estados Unidos de forma ilegal. Isso aí é um outro conteúdo que vocês vão aprender na série seguinte, precisamente no 8º ano, mas agora não, tá? Só para dar uma localização geográfica, porque a gente assiste nos telejornais, né, aí pessoas fazendo emigração ilegal por áreas desérticas, é aqui, ó, nessa região, tá? Só para vocês terem em mente a localização geográfica. Nos desertos, o clima desértico, o índice pluviométrico posso dizer, 0, tá? É muito baixo. As chuvas ocorrem esporadicamente, ou seja, uma vez na vida, outra vez na morte, tá ok? Então, é bem escassa o índice pluviométrico. Ótimo. Aí eu tenho o clima equatorial. Olha só, pega toda essa faixa aqui, ó, da zona equatorial. Esse clima já é quente e úmido, chuva o ano inteiro. Claro que nos meses a partir aí de meado de abril, maio, junho, julho, agosto, ocorre uma redução pluviométrica. Mas isso não quer dizer que chega a 10 milímetros não, tá, gente? Tipo, durante o ano ocorre aí 30, 40 milímetros de chuva nos outros meses. A partir do meado de abril, maio, junho e julho, eles vão para 15, 20 milímetros cúbicos. Então, existe uma redução, tá ok? No clima equatorial. Logo, você encontra chuva, né? Você tem a presença de chuva o ano inteiro. E a temperatura, ela é elevada o ano inteiro. Tá legal, gente? A temperatura é alta. Mas não é alta de alta, não, como a gente está acostumado aqui no Rio, com 42, 43 graus, não, tá? Ela vai oscilar aí entre 27 e 28 graus. Quem já teve a oportunidade, né, de ir a Manaus, você observa que o clima lá, gente, é quente e úmido e tá sempre com aquele ventinho, porque é aquilo que eu já falei para vocês. A região, a faixa equatorial, é uma área de baixa o quê? Pressão. Não é isso? Se é uma área de baixa pressão, o que acontece, gente? Ela é receptora de ventos. Por isso, até no Nordeste, pode reparar, no Nordeste é quente, mas você sente sempre o quê, gente? Aquela coisa gostosa, aquela brisa, aquele frescor. A mesma coisa acontece na região Norte, ok, gente? Tenho também aqui o clima tropical, que é o dominante no território nacional, tá? Aí o clima tropical, vocês vão ver mais à frente, que eu coloquei um mapa para vocês, nós temos o tropical continental e o tropical litorâneo, tá? Aí, então, mas a gente tem o hábito de falar tropical no geral, tá legal? Bem, eu tenho também aqui, né, de verdinho aqui, o subtropical úmido, que é o clima da região sul do nosso Brasil, tá? Aqui também você encontra, né, um tropical aí, aqui nessa região, olha só, gente.
que ele é também chuva o ano inteiro. Lembrando das massas de ar, porque a MTA atua o ano inteiro, porém nos meses do outono e do inverno, a MTA ela vai atuar muito mais aonde? Na região Nordeste. A pele já tá legal, gente? Então eu tenho aí essa questão. O oceânico, gente, é esse verdezinho aqui. Olha aqui, ó, esse verde aqui, o oceânico, tá? Esse aqui, ele já tem aí, né, uma forte influência aí das correntes marítimas, frias, né? Ele tem uma característica diferente. Você tem uma forte presença. Ó, Madagascar, gente, eu me remesso muito. Adoro esse filme. Você tem o clima equatorial, ou seja, chuva o ano inteiro, tá? Você tem também a questão do clima mediterrâneo. Olha aqui, gente, o Mediterrâneo, ó. O Mediterrâneo, esse verde aqui, parece um alface queimado, né? Você tem um clima mediterrâneo aqui. Aqui é a pontinha do clima mediterrâneo, gente. Sabe qual é a característica do Mediterrâneo? O verão é sem chuva, é um verão seco. Gente, vocês já pararam para pensar qual é a sensação térmica desse clima mediterrâneo? E o inverno é chuvoso. Então tá, olha só. Aqui, lá para a Europa, gente, o inverno vai dar uma sensação de muito mais frio. Olha a gente aqui que está num clima tropical, gente. Naqueles dias frios que está chovendo, nós não temos uma sensação térmica que está muito... Eu que sou friorenta, então, é o ó do Borogodó, tá? Eu sinto muito frio, beleza? Ainda mais naqueles dias que está chovendo. Eu falo até que eu tô meio ninja. Eu fico dentro de casa, olha, bonita, cheia de roupa, toda bonita. Pra dizer o contrário, né? Com meia, toda bem basicona, tá legal? Bem, agora eu vou mostrar a vocês, né, a questão aí dos climogramas, porque eu falei as características climáticas de cada clima. Lembra que eu falei que o equatorial é chuva o ano inteiro? Olha aqui, galera, a chuva o ano inteiro. Olha aqui, ó. Olha como é que a temperatura oscila menos. Por quê? Isso aqui é chamado de climograma. Aqui, na base, aqui embaixo, gente, é sempre os meses do ano. Sempre os meses do ano e com as letras iniciais. Essa coluna aqui sempre vai ser a temperatura. E essa outra coluna aqui representa o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuvas que deu durante aquele mês. Aqui você tem, tá, a linha que vai mostrar a vocês a questão da temperatura, tá? É isso aí. Por quê? Observa aqui nessa parte aqui, lembra que eu falei que é calor, mas não chega a 40 graus como a gente está acostumado aqui no Rio? Olha aqui, ó. Aonde que eu estou fazendo, ó? Lá no Amazonas, tá? Olha só, aqui, ó, não falei que fica entre 20, 24, 27 e que dá aquele ventinho? Gente, Manaus é assim, ó, a temperatura lá. Sabe aqueles dias que tá calor, que a gente fica todo melado, né? Aquela coisa horrível? Então, é assim. Só que ao mesmo tempo ele é quente e úmido por causa da intensa evaporação e evapotranspiração, né? E logo, se tem muita evaporação e evapotranspiração, formação de nuvens, chuvas, né? Porque essas nuvens ficam pesadas, então ocorre a precipitação. E aí você tem aquela sensação de melado e muito quente. Mas ao mesmo tempo, sempre tem um ventinho correndo. Só quem já foi e quem morou sabe dizer mais ou menos como é que é, tá, gente? Aí o tropical é o nosso, tá? Apesar que esse aqui, ó, Cuiabá, né, mostra em Mato Grosso. Então é um tropical continental, que não tem a influência da maritimidade. Por isso você vê aqui, ó, uma amplitude térmica, porque, ó, nesse mês aqui, ó, em junho e julho, você tem uma redução de temperatura, chega a 20 graus. Algumas das vezes chega até menos, tá? Algumas das vezes alcança quando a MPA, eu já mostrei a vocês que a MPA chega até Rondônia, né, na região norte. Quando a MPA passa, a avassaladora, chega sem avisar, ela vem trazendo frio, ela simplesmente, ela chega aqui, ó, aí ela reduz um pouquinho de temperatura. Olha aqui a diferença, ó. Se aqui era 20 e aqui estava marcando 24, anualmente, de acordo com este gráfico, você tem uma amplitude térmica anual aí de 4 graus, mais ou menos. É isso que é a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Ok, gente? Beleza? Já no tropical de altitude, que aí eu vou falar até aqui de cidades do estado do Rio de Janeiro.
Penedo, Visconde de Mauá, Itaipava, Petrópolis, Teresópolis, tá? Barbacena, Viçosa, áreas de montanhas, né? O tropical de altitude. Aí você vê aqui, ó, olha só a temperatura. Quer ver uma outra coisa também? O tropical de altitude? Aí já vou sair da região sudeste. Não, continua até na região sudeste. Campos do Jordão, em São Paulo, depois Gramado, né? Já para o sul do país, você encontra aí temperaturas mais reduzidas por causa do fator altimétrico, tá? E aqui o que eu falei para vocês, ó, redução pluviométrica. Tem chuva? Tem, claro que tem, né? Mas existe uma redução. Olha como é que é diferente, ó. Já o tropical atlântico, também chamado de tropical litorâneo, que é o nosso, tá? Aqui, ó, gente, ó. Só que lembra quando eu falei sobre a MTA, a Massa Tropical Atlântica? Que os pacotes turísticos no Nordeste ficam muito mais baratos no inverno. Por quê? Quem atua durante os meses de inverno lá com maior intensidade? A MTA. E a massa tropical atlântica, ela é o quê? Ela é úmida, certo? Então, nesses meses agora que nós estamos, no caso de maio, a MTA, ela atua com menos intensidade no sul e no sudeste. Já no Nordeste, ela bomba. Bomba. Então, ela bomba muito mais. Tá, ok? Então, ou seja, ela atua com maior frequência. Então, ela ocasiona chuvas. Por isso que aqui, ó, Maceió tá aparecendo uma quantidade de chuvas bem maior do que a outra quantidade, tá? De chuvas aí. Obrigada? Ok, gente? Então, a MTA, por isso que o Maceió, no tropical atlântico, tá chovendo muito mais nesses meses do outono e do inverno do que aí no... Como é que se diz? Do que no verão. Já se eu estivesse mostrando qualquer estado da região sul ou sudeste, já seria aqui, ó, a partir de outubro até março, né? Aí com maior atuação, e nos meses aqui de maio, abril, maio, teria uma redução pluviométrica por causa da participação da MTA, que já expliquei a vocês. Ai, professora, eu não lembro. Anota. Você pode tirar a dúvida comigo na tutoria, vambora, acorda para cuspir. Você tira a dúvida para mim na tutoria ou manda para mim por e-mail a dúvida, gente. Poxa, sem problema, né, gente? E o semiárido, galera? O semiárido é aquele que tem lá, né, na região nordeste, justamente no interior nordestino, tanto é que aqui mostra aí, né, na Paraíba. Por quê? Nós temos o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, cara, então vamos dizer aqui, ó, essa área aqui do meu braço, é onde tem o Oceano Atlântico, as belas praias do Nordeste, com aquela água do mar quentinha, uma delícia, com aquele vento, com aquela brisa gostosa pra caramba. Então eu tenho o Planalto da Borborema aqui, beleza? Então, a massa de ar úmida que vem do oceano encontra o Planalto da Borborema como obstáculo. E aí começa a chover. Essa chuva que fica aqui é a chuva orográfica, também chamada de chuva de relevo. O que acontece? Essa chuva, ela tá aqui se precipitando. Então, toda essa área aqui, ó, chove o ano inteiro. Essa área aqui, então, essa aqui é chamada de barlavento, onde ocorre a chuva orográfica. Essa área aqui, a massa de ar, ela vai passar seca. Por quê? Aqui é como se eu estivesse torcendo o pano de chão. Torci o pano de chão, então choveu tudo. Foi a nuvem aqui. Quando ela passa para cá, ela passa seca. Então, só passa a massa de ar seca. O que acontece? Redução do índice pluviométrico. Porque se chover, é porque é a MEA, que é a massa equatorial atlântica, que vem da onde, gente? Vem aqui, ó, do norte, ocasionando chuva, tá? Gente, tem que memorizar, tem que lembrar a atuação das massas de ar, aonde essas massas de ar atuam. Não pode dar bobeira. Vai lá, vejam as outras videoaulas, tá? Dá uma lida no livro, sentiu dificuldade, manda e-mail para mim, anota para na tutoria vocês tirarem a dúvida. Porque não tem como gente, eu não adivinho o pensamento. E tem que ter essa participação, tem que ter isso aí, ó, porque senão, ó, fica aula dormida, né? Pelo amor de Deus, gente. Não dá, vocês sabem que eu não suporto, eu sou super agitada, cara, tá? Então, vamos lá. Aí eu tenho aí o clima mediterrâneo. Lembra que eu falei, gente, que o verão é seco, né? Então a sensação térmica deve ser horrível?
Ô, professora, a senhora tá doida, a senhora falou errado. Porque aqui, ó, junho, julho e agosto não é verão. Lindo, poderoso, saboroso, fervoroso. Lembra que eu mostrei lá no mapa que o clima mediterrâneo estava lá na Europa? A Europa, o continente europeu, é no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Hemisfério norte. Quando no hemisfério sul é solstício de verão, no hemisfério norte é o que, gente? Matéria já dada, solstício de inverno. Então, se eu aqui, Brasil, que está localizado no hemisfério sul, aqui é inverno, oi, lindinho, poderoso, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Cara, senão eu vou ficar aqui falando todo mundo. Gente, se aqui, junho, julho, agosto, eu tô no inverno, lá é o que, gente? Se aqui é solstício de inverno, lá é o que? Solstício de verão. O que eu falei? Que o Mediterrâneo há uma redução de pluviosidade, não é isso? Então aqui. 2 mais 2 são 4. Mostrei a vocês. Entendeu, gente? Ok? Beleza? Tem que se ligar nisso, hein, gente? Não pode dar bobeira, não, ó. Ai, professora, coisa chata, tem que decorar, né? Presta atenção. 1 hora vocês vão fazer vestibular, tá? Por enquanto, tá melzinho na chupeta. Por quê? Vocês vão ter, né? Tem ainda pela frente o 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano. Lindos, poderosos. Vocês vão ver isso, tá? Presta atenção. Quando vocês chegarem lá no ensino médio de novo. A professora não deu, porque é assim que meus alunos lá do pré falam, tá? Eu dou aula em pré-vestibular. Eu falo, mentira, que não deu o quê? Para de ser mentiroso. Que é isso, coisa feia. Não pode ser assim. O que acontece, gente? Simplesmente, você vai ver esses tipos de climogramas no Enem. Eu desafio vocês. Eu desafio. Se vocês entrarem, acabou a aula, videoaula, assistiu, tá lá de bobeira, e agora com mais tempo a gente tem a ficar de bobeira, entra no Google e pede assim, questões de prova do Enem sobre climograma. Gente, Enem, UERJ, PUC, Mackenzie, gente, Getúlio Vargas, tudo tem, o vestibular tem climograma. Então, você tem que se alfabetizar agora, porque não fica achando que lá no ensino médio esse negocinho assim fácil, não, tá? Que a giripoca pia mesmo, tá? O negócio é feio, tá? Eu vejo meus alunos lá se enlouquecendo. Por quê? Porque vocês deram a mínima lá na série base, que é agora. Então, aprendam agora, para não sentirem dificuldade no futuro, tá? Vamos pensar como os norte-americanos. Para de pensar só no presente. Pense no futuro, mas não é um futuro amanhã, sexta-feira, não. Pense no futuro daqui a 10, 20, 30 anos. É assim que a gente tem que pensar para a gente poder crescer, beleza? Então, vamos lá. Aí os climas, que eu já falei para vocês, né? Aí o clima equatorial. Lembra que eu falei, gente, chuva o ano inteiro? Olha aqui como é que tem chuva para caramba o ano inteiro. Olha só, viu que eu falei que tem uma redução? Lembra quando eu falei da MEC, Massa Equatorial Continental? Apesar dela ser continental, ela é úmida por causa da bacia hidrográfica amazônica e da floresta, evaporação e evapotranspiração? Então ela ocasiona chuva o ano inteiro? E que durante o verão ela atua em todo o território nacional, levando chuva para aqui, ó, para o oeste de Minas Gerais, para o oeste de São Paulo, para o Mato Grosso, para Goiás, para o Distrito Federal, né? Aqui para o oeste da região, dos estados da região Nordeste. Lembra que eu falei isso? Só que no inverno, né, nesses meses aqui, ó, ela não atua com tanta intensidade em todo o território. Ela dá uma recuada. Então, ela fica atuando mais aqui para a parte aqui interiorana. Lembra disso? Aí também falei sobre o tropical continental. Olha só, aqui, ó. Por que nesses meses há um índice pluviométrico? Lembra que eu falei? Quem contribui com chuva o ano inteiro, gente, para cá? Olha aqui. É a MEC, né? A Massa Equatorial Continental. Então, ela vai fazer com que a essas porções aqui continentais chova aqui, ó, durante os meses de verão e primavera. Tá ok? Aí lembra que eu falei de subtropical? Tem chuva o ano inteiro. Por causa de quem? Da MTA, gente. MTA durante o verão e a MPA durante o inverno. Lembra disso? Aí, ó, chuva o ano inteiro. Já o tropical de altitude, aí eu falei diversas cidades para vocês, né? Aí falei de Campo de Jordão, esqueci de falar de São Lourenço, Caxambu. Gente, senão vou ficar aqui falando muitas cidades. Aí a gente não acaba a videoaula, tá?
Olha aqui, ó, chuva, né? E nos meses de inverno chove menos. Quem gosta de curtir uma serra, que já foi com papai e mamãe, curtir um Penedo, Mauá, Campos de Jordão no inverno, você vê que é frio essas áreas, né? E que quase não chove, né? Mas é frio pra caraca. Tanto é que a gente tem aquecedor na rua. A gente não, eles, né? Tem aquecedor na rua, nos bares. Se você já for, se não for, pede a papai e mamãe para levar vocês quando terminar aí a quarentena, tá legal? O tropical atlântico, aí de novo, ó, aqui, ó, tá exemplificando, né, justamente aqui em Recife. Aí, ó, a NTA atuando nesses meses aqui, ó. De novo, se fosse aqui no Rio de Janeiro, seria o contrário. Aqui teria uma redução pluviométrica e aqui uma maior pluviosidade. E o semiárido foi quando eu falei para vocês, né, justamente aí na Caatinga. Tá legal, gente? Aí, olha só, tá? Porque a MEC tá atuando. Aconselho vocês uma coisa, dá uma olhadinha lá nas aulas passadas, tá? E anotem, gente, participe, é tão gostoso aquela aula que é uma pista de mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Que vocês me perguntam e eu os respondo, é tão gostoso, gente. Eu preciso que vocês me motivem também, meus amores, tá legal? E outra coisa, eu já tô velha, e vocês não, beleza? Tá legal? Então vamos lá, me motivem, por favor. E agora eu quero que vocês, né, façam aí o trabalho de casa da página 111, os exercícios número 9 e 10 e mais as listas de exercícios que eu passei. Não esqueçam de mandar para o meu e-mail para eu poder vistar, olhar os exercícios de vocês. Vocês vão anotar as dúvidas que vocês tiverem e vão enviar para mim, beleza? E ter aquela participação. Não precisa, nas tutorias, perguntarem só a aula do dia. Perguntem das outras aulas, tirem as dúvidas, porque às vezes surgem dúvidas. Quantas vezes, né? Até a gente brinca, nossa, como eu fui lento. Aí a pessoa já falou não sei quantas horas o assunto, aí você fala, ih, cara, agora que eu me toquei de que fulano falou. É justamente isso. A mesma coisa acontece quando a gente está estudando. Então podem perguntar. Tá ok, gente? Um forte beijo e se Deus quiser, nós vamos nos encontrar logo logo. Beijo.